preciso fazer avaliação física, Flávio. Precisa, com certeza. Você tem que fazer avaliação física para acompanhar o seu aluno. Só que fazer avaliação física para acompanhar o aluno é uma coisa. Estabelecer uma meta, que a gente vai ver quando a gente for falar de meta SMART. Estabelecer uma meta que não é atingível, ou que aquele indivíduo, se não atingir, vai se frustrar, mesmo sendo atingível, é frustrar o cara, é deprimir o cara. Estamos falando de uma pessoa que é emocionalmente abalada, estamos falando de uma pessoa que é metabolicamente disfuncional, estamos falando de uma pessoa que é inflamada, estamos falando de uma pessoa que tem probabilidade de depressão, estamos falando de uma pessoa que tem probabilidade de compulsão alimentar, estamos falando de uma pessoa que tem probabilidade de distúrbio do humor. E aí nós temos que conhecer o nosso aluno obeso, saber quem ele é, ou seja, de traço de personalidade. Quem é esse cara? É um cara focado, disciplinado, motivado, é um cara depressivo, é um cara que já passou por vários traumas. Porque a gente fala aquela coisa bem piegas e aquela coisa bem clichê. O sujeito obeso é um cara que realmente é desmotivado, é depressivo. Mas por que ele é depressivo? Por que ele é desmotivado? Pode ser que essa desmotivação dele tenha sido por ele ter entrado em vários programas de emagrecimento e não ter conseguido nada. E essa questão dele ter entrado em vários programas de emagrecimento e não ter acontecido nada, entra dentro de um processo de crença limitante relacionado ao processo de emagrecimento. Ou seja, o cara tentou uma vez, não conseguiu, então para ele exercício físico não presta. O cara tentou 2 vezes, não conseguiu, para ele dieta não presta. Ele vai dizer que não consegue. Então, nós temos que entender quem é esse cara. Quantas vezes ele já entrou em programas de emagrecimento e não conseguiu? Quantas vezes ele fez dieta restritiva? Quantas vezes ele tomou Herbalife? Não grava isso aí não, tá? Falando da Herbalife, não estou recebendo nada para isso. Quantas vezes ele tomou Herbalife e não conseguiu chegar no emagrecimento que ele queria? E isso gera uma crença para ele de ele não ter nenhum tipo de sucesso no programa de emagrecimento. Então a gente precisa conhecer quem é esse cara. Conhecer qual é o estado emocional dele. Como é que ele chegou na nossa mão? Tá? Quem é que trabalha diretamente com o aluno obeso? Obeso. 1, 2. Com sobrepeso. Um monte, né? Então, primeiro, saber qual é o estado emocional desse cara. O que é uma comunicação sinestésica? É uma comunicação onde eu vou estimular os meus neurônios sensoriais. Vamos dar um exemplo disso? Todo mundo aqui treina, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês não vão falar que não treinam, não, né? Todo mundo treina, né? Quando nós treinamos, nós conseguimos ir até a falha? Sozinho é difícil, né? Então, a gente tenta. Quem aqui realmente já treinou até a falha mesmo? Até, por exemplo, tá lá no supinão e vai até a falha, quando não consegue mais contrair, já foi até a falha, Cléo? É confortável? Não. Só que, tu treina há quanto tempo, Cléo? 4 anos. Beleza. E sempre treinou intenso? Beleza. Então, Cléo, ela é uma pessoa que está adaptada e ela tem uma cabeça onde ela consegue controlar através do racional, ela ir até mais uma repetição, ou até mais 2, ou até mais 3, tá? Só que no sujeito obeso, isso não acontece. O que é que acontece no sujeito obeso? A partir do momento que você começa a fazer com que ele faça mais repetições, em nós o que é que acontece? Nós começamos a ter uma queimação, né? Aumentamos a acidose metabólica, não é isso? Diminuição de íons de H+, diminuição de pH, né? Aumento de íons de H+, diminuição de pH. Começa a se criar um meio ácido, não é isso, na musculatura? Sim ou não? Esse meio ácido
que é criado na musculatura por diminuição de pH, aumento de íons de H+, manda uma informação para cá, ó. A parte sensorial manda uma informação para cá. Para quê? Para aumentar a frequência cardíaca, para aumentar a frequência respiratória, para suprir a necessidade da bagunça que está acontecendo aqui. Sim ou não? Então, eu acho que está aqui, ó. Vê aqui se é isso ou se é o do lado dele. Então, o que acontece? Vem um estímulo sensorial aqui para dizer, bicho, ó, a gente precisa de mais sangue, a gente precisa de mais oxigênio. Só que isso é uma resposta normal. No sujeito obeso, o que acontece? Quando começa esse descontrole metabólico aqui, a informação que chega aqui é uma informação de, cara, isso aqui vai te causar um problema gigante. E o cara começa a ficar com medo. Começa a aumentar a frequência respiratória, começa a aumentar a frequência cardíaca e o cara começa a ficar com medo. E aí começa o quê? Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer. Mas o cara consegue. Só que qual é o problema? É que o sistema reptiliano dele vai começar a defender ele. Por quê? Porque esse desconforto metabólico que está acontecendo aqui na musculatura, na periferia, o cara obeso não está acostumado. Ele não está adaptado. É diferente de Cléo, de Júlio César, de Aline, de Rosinaldo, de Ana, de todos vocês que já treinam. Então, quando essa acidose chega aqui no tronco cerebral, você diz assim, beleza, isso aqui é normal. Isso aqui faz parte do treino. E como eu sou condicionado, eu consigo suportar isso, então praticamente vocês apagam isso aqui. Só que o obeso não. Vejam, isso aqui tem a ver com o que eu falei antes. Os traumas, o estado emocional depressivo, o estado emocional de várias decepções em programas de emagrecimento, que faz com que o sujeito obeso tenha uma mente fracassada. O sujeito obeso, ele chega para você fracassado. Então, tudo que coloca ele em ameaça, ele tende a fugir. É o cara que quando começa a sentir a acidose metabólica, quando começa a sentir que a musculatura está começando a ficar rígida por um processo natural, porque os íons de H+, vão começando a inibir a contração de actina e miosina, e ele não consegue mais ter força, isso aqui para ele é um medo. E ele vai mandar você parar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. O aluno está lá fazendo, um aluno com sobrepeso está fazendo um leg press ou um supino e você sabe que aquela carga ali, para ele, é super tranquila. Tipo, só com a barra, fazendo supino. Tá? E quando chega na quinta repetição, que começa o processo de acidose, ele diz assim, tá bom, parou, eu não aguento mais. Por quê? Mecanismo emocional de autodefesa. Da mesma forma que no curso passado, eu expliquei lá sobre a menina que estava fazendo leg press, e era uma menina treinada. O leg press 45, ele impõe uma situação de medo pra gente. Pô, ninguém quer ficar espremido naquele troço lá, né? Então, muitas vezes, aumenta a amplitude. Só que o cara não aumenta a amplitude por quê? Autodefesa. Ele faz aqui, se eu fico preso nessa merda aqui, o que é que vai acontecer comigo? Então, esse mecanismo de autodefesa é instintivo, só que aí entra o pulo do gato, para o cara que é treinado. O cara vai dizer assim, não, bicho, eu vou mais uma. Eu vou. Mesmo com tudo isso, racionalmente ele diz, dá para eu ir mais uma, eu vou. Só que o obeso não tem isso. E às vezes eu faço um negócio muito louco com os meus alunos, que é o seguinte. Além de tudo isso, de todo esse reflexo aqui, o obeso, ele ainda superestima a tarefa. Quem trabalha com obeso ou com sobrepeso sabe que o cara faz assim, eu não vou conseguir pegar esse peso não. Tu nem tentou, cara. Mas é o quê? É o reptiliano apontando pra ele assim, bicho, isso aí vai dar uma merda. Quando tu começar a fazer, isso é o reptiliano. O instinto. Eu não vou fazer isso aqui, mas é porque ele está superestimando a tarefa como um mecanismo de autodefesa.
Então o que acontece? Na prática, né? Porque eu sempre vou estar fazendo isso. Eu vou estar explicando, trazendo para a prática, explicando, trazendo para a prática, para a nossa realidade. Então o que acontece? Quando a gente coloca, vamos colocar aquele leg press lá que é pastilha, né? Que é o de você colocar pino. Eu faço isso direto para os meus alunos. Eles dizem assim, Flama, não vou conseguir não. Aí eu pego, tudo bem, eu vou diminuir o peso. Aí ele vira, aí eu pego e coloco no mesmo lugar. E ele faz 15 repetições, 20 repetições. Por quê? Porque ele não está vendo o que assusta ele. Deu para entender? A partir do momento que ele virou, que ele viu, o reptiliano dele já disse, não faz. É instinto, autodefesa. A partir do momento que ele não vê, ele faz. Porque ele não está tendo o estímulo, a comunicação visual do que traz medo para ele. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem, eu já fiz isso também, colocar uma toalha lá na esteira, né, para tampar o tempo, para o cara não ver. Por quê? Porque ele superestimou a tarefa. Vai fazer 10 minutos de esteira. Porra, 10 minutos de esteira? Ele superestimou a tarefa. Antes de mais nada, ele já tem uma resposta antecipatória ao exercício. Então, você ir lá no funcional, galera, ó, o circuito é esse, ó, pá, o cara faz, puta que pariu, hoje eu tô fodido, velho. Porque ele já está superestimando isso aqui. É necessário que nós conheçamos o nosso aluno de forma emocional. O aluno obeso ele tem que ser conhecido de forma emocional. Eu vou passar para vocês, além da apostila, além dos artigos, o questionário emocional que eu trabalho. Então, se você conhece quem é o sujeito, quem é o teu aluno, e quando eu falo de quem é o teu aluno, eu falo também das experiências prévias que ele teve relacionado ao exercício. Quanto mais traumas ele tem, quanto mais traumas ele tem, mais ele vai ter esse alarme sensível. E quando é que começam essas experiências relacionadas ao exercício? Fala pra mim. Quando é que começam as nossas experiências relacionadas ao exercício físico? Para todo mundo. Quando é que começa? Fala alto, Júlio. Ninguém aqui vai lhe julgar nem lhe criticar, não, viu? Aqui está todo mundo no mesmo barco para aprender. Quando é que começa? Durante a infância. Na infância. Na infância. Quanto mais experiências ruins nós tivermos relacionadas ao exercício, mais sedentário nós vamos ficar na fase adulta. E mais nós vamos ter ódio de exercício físico. Tá? Então, se nós temos, e aí já vai entrar, eu já vou falar um pouco de ambiente obesogênico, mas depois eu vou detalhar mais. Tá? Se nós temos um ambiente em casa, que é um ambiente que não nos proporciona uma vida saudável, nós vamos ter menos experiências com exercício e quando nós tivermos, nós vamos ter experiências ruins, que vai ficar armazenado na nossa memória. Vai ficar armazenado o quê? Que exercício físico é ruim, porque papai e mamãe não fazem exercício físico. Papai e mamãe são sedentários. Eles são o primeiro norte de autoridade e de exemplo das crianças, são os pais. Se o pai não faz exercício, a criança não faz. Se o pai come mal, se o pai come hambúrguer, coxinha, brigadeiro, cachorro-quente, a criança vai comer. Porque o exemplo vem dos pais. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Então, se a gente não souber quais foram as experiências, aí vamos lá, a gente entra na educação física escolar, e na educação física escolar, o professor pega, solta a bola e bota todo mundo para brincar. E educação física escolar que foi relativamente ruim. Por que eu digo relativamente ruim? Porque tem pessoas que vão amar isso, mas tem pessoas que vão odiar isso. As pessoas que vão amar isso vão dizer, a minha educação física era maravilhosa, por isso que eu gosto de fazer exercício. A minha educação física era péssima, por isso que eu odeio exercício, porque o professor só botava bola pra gente jogar. E aí que você vê muita gente hoje sedentária, muita gente obesa, que teve essas experiências ruins no passado.
E aí o que é que acontece? Quando, eu estou falando da infância, mas daqui a pouco eu vou falar de uma coisa mais atual. Aí quando nós conhecemos isso, nós entendemos que essa estrutura reptiliana que eu falei para vocês vai ter um alarme muito mais sensível. Porque na infância ele teve uma experiência negativa relacionada ao exercício. E o que é que acontece na fase adulta? Na fase adulta já acontece uma coisa que aí eu tenho que cutucar a nossa ferida enquanto profissional de educação física. E qual é a nossa ferida? O que é que acontece na fase adulta? Porque quando começa a congelar, a gente começa a não pensar direito, tá? O que é que acontece na fase adulta? O cara chega lá para treinar com o Vivi. Chegou lá obesão para treinar com o Vivi. Aí o que é que o Vivi faz? Para emagrecer tem que aumentar a intensidade. Quando se aumenta a intensidade de programas de exercício, Sandro, tu pede para aumentar um pouquinho a temperatura que o pessoal está virando picolé aqui. Quando se aumenta a intensidade do exercício, o que é que acontece? A gente aumenta o quê? Estresse metabólico, não aumenta? Sim ou não? E o que é que acontece com a resposta reptiliana? Vai fazer com que a pessoa fuja, não vai? Desistir. Aí, o sujeito obeso faz o quê? Diz assim, cara, fazer exercício é muito ruim, velho. Por quê? Porque eu fui lá na academia, me matriculei, uma professora chamada Vivi, pegou, desceu a bota em mim, deu uma sapatada em mim, que eu saí de lá troncho, tô dolorido até hoje. E aí o que é que acontece? O sistema reptiliano dele mandou a informação instintiva, que é exercício físico, para ele fugir daquele exercício, só que depois mandou-se uma informação para armazenar isso. E aí quando se armazena a situação. E qual foi a situação? A situação foi que ele foi para a academia às 10 horas da manhã, na segunda-feira, treinou com a professora Vivi, e a professora Vivi meteu a bota nele e ele não volta mais. Ele não volta para aquela academia, para aquele horário, para treinar com a professora Vivi. Sacou? Ele não volta. Primeiro, temos uma resposta instintiva, reptiliana. Tá? Quanto maior é o estresse metabólico, mais essa resposta vai ser rápida. Depois, essa resposta sensorial vai ser armazenada e é armazenada especificamente. Por isso que tem pessoas que não gostam de fazer esteira. Por isso que tem pessoas que não gostam de correr na areia fofa. Por isso que tem pessoas que não gostam de fazer musculação. Por isso que tem pessoas que não gostam de fazer treino funcional. Por isso que tem pessoas que não gostam de fazer crossfit. Porque alguma coisa acessou o reptiliano, estressou e gerou uma resposta instintiva de autodefesa e de fuga que ele armazenou. Então, vão ter pessoas que, por exemplo, eu não gosto de fazer aquele exercício lá da cadeira extensora. Por quê? É um estresse metabólico ferrado. E o professor foi lá e botou, não, você tem que fazer um drop set, você tem que fazer até a falha. Para que falhar? Para quê? Outra coisa, de experiência negativa. Tome cuidado com a composição corporal do teu sujeito obeso e com a ergonomia das máquinas. Colocar um sujeito que está com 130 quilos para fazer um leg press 45, pode ter certeza que ele vai se sentir constrangido. E provavelmente ele vai embora. Por quê? Porque isso aqui não é para mim. Então, se ele recebeu essa mensagem, lembra da comunicação aqui, tá? Comunicação visual. Isso aqui não é para mim. Então ele acessou o reptiliano e esse reptiliano faz ele fugir. Então quando ele chega para treinar lá com o Cleo, e Cleo coloca uma intensidade muito alta, ele tem um estresse metabólico e faz com que isso tenha um mecanismo de fuga. E isso gera experiências negativas relacionadas ao exercício. Então, se você quer que o seu sujeito obeso fique na academia, primeiro passo, vamos falar de passos, tá? Primeiro passo, conhecer quem é o sujeito obeso, tá? Tá todo mundo vendo aqui? Tá todo mundo vendo? Conhecer quem é o sujeito obeso. Quem é ele emocionalmente,
e quem é ele de personalidade. Como é que ele está atualmente no lado emocional e qual é a personalidade desse cara. É o que eu sempre digo, às vezes você tem um cara sedentário que ele tem uma cabeça de campeão. É aquele cara que você, sedentário, obeso, que você está colocando um treino e ele diz assim, dá para ir mais. Pode, dá para ir mais. Vai, Rosinaldo, coloca aí mais uma placa, tá leve. Você sabe que o cara é sedentário, está há 3 anos sem treinar, mas ele tem uma personalidade que ele tem uma resiliência à dor, um nível de tolerância à dor mais alto. Só que isso não acontece na maioria dos obesos. A maioria dos obesos eles são mais sensíveis. Primeiro, conhecer o sujeito obeso. Segundo, evitar alto estresse metabólico. Flama, mas o cara precisa emagrecer. Não, ele primeiro precisa criar hábito. E hábito se cria por repetição. Tá? Tem um estudo muito interessante num livro chamado Pequenos Hábitos. Na apostila de vocês também vão estar lá sugestão de livros, sugestão de documentários, sugestão de filmes, tá? Na apostila que eu vou mandar para vocês. Isso aqui? Personalidade. Então, esse sujeito obeso, né, e dessa criação de hábito, esse estudo de Londres falou o seguinte: com quanto tempo se cria um hábito? O que é que vocês acham? Quanto tempo? Diferencia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que vão criar o hábito a partir de uma certa quantidade de repetições e pessoas que uma quantidade bem maior, né? O hábito se cria por repetição, ponto. Essa história dos 21 dias acabou. Isso não existe. É para a vida toda, 21 dias para se criar um hábito. Por que começou a se falar isso? Porque foi feito um estudo com pessoas amputadas. E foi verificado que essas pessoas demoravam, em média, 21 dias para perder aquela sensação do membro fantasma. Vocês já ouviram falar isso? Que a pessoa, quando está amputada, depois ela fica ainda sentindo. Pronto, o membro fantasma. Aí foi feito um estudo relatando que com 21 dias essas pessoas diminuíam essa percepção de membro fantasma. Mas a gente está falando de membro fantasma e está falando de emagrecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí ele verificou o seguinte, que a média era para se criar um hábito entre 66 e 246 dias. O cara precisa treinar todo dia? Ou o cara precisa fazer aquela ação todo dia? E eles verificaram isso também nesse estudo. E eles verificaram que as pessoas que faziam todos os dias e as pessoas que faziam em dias alternados criaram um hábito da mesma forma. Qual é o ideal para emagrecer? 3 ou 5 vezes por semana. É fazer. É criar o hábito. Ponto final. Como é que essa pessoa cria o hábito? Quando a gente ameniza as respostas instintivas do reptiliano. E como é que a gente faz isso? Reduzindo, no início, o estresse metabólico. Por quê? Esse cara vai chegar para você todo desconjuntado emocionalmente. Esse cara vai chegar depressivo, esse cara vai chegar com distúrbio do humor, esse cara vai chegar com traumas relacionados ao exercício. Por isso que ele entra e sai de programas de treinamento. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por conta disso. Se a gente não evita isso aqui, já era. Falou, mas 2 vezes por semana eu não vou conseguir emagrecer em 2 meses. Esquece isso. A meta é não ter meta. Eu estou falando de sujeito obeso, tá? Estou falando de sujeito obeso. Ou sujeito com sobrepeso. A meta é não ter meta. Por quê? Quando a gente coloca uma meta específica dentro de um tempo específico, se ele não atinge, gera frustração. E ele cria uma experiência negativa com o programa de treinamento. Então, se a gente for analisar, nós temos o seguinte ponto. Tá tudo bem? Tudo certo mesmo? Comunicação. Visual,
auditiva, do tato, sensorial. Essa comunicação gera um pensamento. Esse pensamento gera um sentimento. E o sentimento cria uma crença. Certo? Aí vamos colocar um monte de historinha aqui, ó. Comunicação visual. Meus pais não fazem nada. Pensamento. Tá tudo certo. Sentimento. De comodismo, procrastinação e permanecer na zona de conforto. Crença. Ser sedentário é bom, porque meus pais são sedentários. E a crença fica lá, ó, no subconsciente. E aí o cara vai crescer, vai começar a adolescência, vai começar, o menino vai querer começar a ficar com as gatinhas, a menina também vai começar a se preocupar. Só que a crença dela no subconsciente está ali ó, o tempo inteiro, dizendo, para que fazer exercício? Seus pais eram sedentários, para que tu vai inventar isso? Fica aqui na zona de conforto, tá tão bom. E aí, a criança vai lá, o adolescente vai lá e continua obeso. Ah, isso aqui é bom. Ou se não, comunicação. Auditiva. Os pais dizendo, eu sou obeso mesmo, então deixa pra lá. A criança escutou, gerou um pensamento, gerou um sentimento de acomodação e gerou uma crença que ser obeso é bom. Existem estudos mostrando o seguinte, que os sujeitos obesos, quando eles entram num programa de emagrecimento que eles não conseguem, eles começam a, tá vendo? É melhor continuar sendo obeso, eu não vou conseguir. E quando eles reverberam isso, desse pensamento, gera um sentimento de frustração, mas ao mesmo tempo de que o exercício físico não serve porque ele não conseguiu. E aí a probabilidade, os estudos mostram que a probabilidade dele procurar o exercício físico de novo é muito remota. Porque ele já criou uma crença que o exercício físico não funciona. Ah, eu vi lá que, visualmente, eu vi lá que existe um shake aí milagroso, que o antes e depois é 10 quilos em 2 meses. Qual é o pensamento? Caramba, eu vou buscar esse shake aí, eu estou motivado. O sentimento é de euforia. Então a crença dele é que o shake funciona. O shake funcionou em 2 meses, caramba, eu vou passar isso para mais pessoas. Eu vou comunicar para mais pessoas. E as outras pessoas vão receber uma comunicação visual que, por exemplo, Ana Heloíne está perdendo peso. Caramba, o que é que você está fazendo, Ana? Não, estou tomando um shake milagroso aí. Gerou uma motivação em outras pessoas, um sentimento de euforia, né, para se buscar, e as pessoas vão crente que vai acontecer a mesma coisa com elas. O que é que acontece? Não acontece. E aí elas têm uma comunicação visual do peso que elas não perderam, porque elas estão se olhando no espelho, não estão perdendo peso, e aí elas geram um pensamento de, mas essa merda não era para funcionar, mas não está funcionando. Então o sentimento é de frustração, e elas geram uma crença que o shake tal não funciona, e elas começam a reverberar isso para outras pessoas. Deu para entender? A mesma coisa da experiência lá que eu falei com o Vivi. O cara chegou lá, teve uma experiência negativa, ele vai dizer o quê? Caramba, não vai na academia lá, bola de ferro não, que tem uma professora lá chamada Vivi que não emagrece ninguém, ainda me deixou todo dolorido, me fez vomitar. Isso é criação de crença. E criação de crença, ela começa aqui, ó. Do 0 aos 7 anos. Ela começa. Então, se os pais são obesos, se os pais não se cuidam, se os pais comem muito, se o pai bebe pra caramba, todo final de semana tá lá no churrascão, se a mãe é sedentária, obesa, e o filho tá vendo isso na comunicação visual, e os pais estão o tempo todo dizendo, não filho, você precisa comer, porque gente magra é doente.
Oi? Comunicação o quê? Auditiva. O filho está escutando, não, quem é magro é doente. O filho gera um pensamento ele armazena aquele pensamento e o sentimento dele realmente é mesmo, né? Meus pais estão certos. O sentimento de acolhimento dos pais. E ele cria uma crença que toda pessoa magra é doente. E o que é que ele faz? Ele come mais dos 0 aos 7 anos. Para completar toda essa desgraça, no primeiro ano de vida, existe uma hiperplasia do tecido adiposo. O que quer dizer isso? As células de gordura começam a se multiplicar. Aí vê que negócio bom. Do 0 aos 7 anos, a comunicação vem dos pais, que criam um ambiente obesogênico para essa criança, que criam que ela precisa comer, que gente magra é doente, que o visual dessa criança são os pais obesos, então fazer exercício não adianta de nada, comer bem não adianta de porra nenhuma, e aí, associado a isso, ela come mais e acaba aumentando a quantidade de gordura dentro das células que estão se multiplicando. Por isso que é importante que as pessoas dos 0 aos 7 anos tomem conta dos filhos. Isso não é só aquela frase de você tem que ser o exemplo, você tem que dar o exemplo para os seus filhos. É por conta disso aqui, ó. Por conta da criação dessas crenças aqui. E essas crenças são muito relacionadas ao que os pais fazem. Então eu sempre digo, velho, se você não quer fazer por você, faça pelo seu filho. Porque seu filho está vendo tudo.